Bom dia, irmãos. Nós estamos dentro do Fortalecendo a Visão. E o Fortalecendo a Visão, ele não é um culto, se eu posso dizer assim, congregacional. É um culto que a proposta dele é abençoar o corpo de Cristo. Lógico que nós vamos ser abençoados como igreja, mas eu creio que Deus tem me dado uma mensagem para o corpo de Cristo nesses últimos dias. E a tônica dessas mensagens, elas sempre estão ligadas a uma exortação, a um chamar para perto, a nos abrir os olhos para aquilo que Deus tem para nós. Eu digo como igrejas, né? E eu posso citar o nome das nossas igrejas aqui: a igreja de Cruzeiro, Verbo da Vida em Cruzeiro, a nossa igreja Verbo da Vida em Piquete, a nossa igreja Verbo da Vida lá em Cachoeira, a nossa igreja Verbo da Vida em Lorena, a nossa igreja Verbo da Vida em Guaratinguetá, a nossa igreja Verbo da Vida em Potim, a nossa igreja Verbo da Vida em Moreira César, a nossa igreja Verbo da Vida em Jacareí. E essas igrejas que nós estamos pastoreando, que nós estamos cuidando, que Deus tem nos dado a responsabilidade de pastorear e cuidar. E eu sei que nós temos outras igrejas também aqui na nossa região: o Verbo da Vida Taubaté, o Verbo da Vida São José, temos em Resende, temos em Volta Redonda, e as igrejas espalhadas. Mas nós temos uma responsabilidade no pastoreio dessas igrejas que nós citamos aqui. E essa é uma mensagem para esse povo, mas eu sei que outras pessoas são alcançadas. E eu pensando, amado, a respeito desses dias, orando, meditando, primeiramente para a minha vida pessoal, porque aquilo que eu devo estudar não deve ser propriamente para mim pregar, mas para mim, em primeiro lugar, viver, absorver, praticar na minha vida pessoal, e depois ministrar para que o povo também seja alcançado. Então eu tenho tratado dessa forma. E quando eu estava orando a respeito, me veio a palavra quarentena. E quando eu fui olhar a quarentena na Bíblia, amado, eu fiquei de queixo caído. Quantas vezes você vai ouvir 40 dias, né? E nós vamos citar algumas, não vamos citar todas de maneira nenhuma, porque eu tenho uma tônica diferente daquilo que eu quero tratar hoje pelo Espírito. Mas antes eu queria trazer uma responsabilidade, uma seriedade que o apóstolo Paulo trouxe para mim e para você, e depois um texto que o apóstolo Pedro também trouxe, e depois nós vamos entrar nisso. E se eu posso dar um título para aquilo que eu vou ministrar hoje, é antes, durante e depois da quarentena. Quando você vai olhar para essa questão de quarentena, você vai entender por que aconteceu, vai exigir um comportamento dentro da quarentena, e você vai entender o que vai acontecer depois. Então é muito importante isso, e eu queria que você prestasse atenção primeiro naquilo que eu vou falar aqui. Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Romanos, o capítulo 11, queria que você abrisse lá comigo, Romanos capítulo 11, e o verso 20, olha o que o apóstolo Paulo escreve, glória a Deus. Ele diz assim no verso 20: bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém, mediante a fé, está firme. E depois ele diz: não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará. E depois o verso 22 diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está citando o povo de Israel, está citando que se Deus não poupou os ramos naturais, o apóstolo Paulo diz na Nova Aliança que nós também não seremos poupados. Agora, se nós, ele diz aqui, bem no verso 20, pela sua incredulidade, citando aquele povo, foram quebrados, tu porém, falando de mim e de você agora, mediante a fé está firme. Então só vai estar firme de que forma? Mediante a fé. E fé no quê? No que Deus diz na palavra. Ele diz: e não te ensorbebeça, mas teme. Tem que haver temor, tem que haver reverência, tem que haver cuidado. E essas coisas nós devemos pegar para a nossa vida. E ele diz:
no verso 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, falando de Israel, também não te poupará. E ele diz, Paulo agora, considerai, pois o quê? A bondade. Quero fazer um parênteses aqui. Muitos de nós consideramos sempre o quê? A bondade de Deus. Deus é bom, Deus cuida de mim, Deus faz isso, Ele é o meu pastor. Perfeito e maravilhoso você pensar, falar e confessar isso. Mas ele diz que você deve considerar também o quê? A severidade de Deus. E é algo que muitos não consideram. Porque as pessoas dizem, Deus é amor, e é verdade, Deus é amor. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele está preso à palavra dEle, a princípios que Ele estabeleceu. Deus não está preso a um ser humano, a um homem, a uma doutrina. Deus está preso à palavra dEle. E é isso, amado, que eu quero conversar com você. Porque se eu e você, mediante a fé, não guardarmos, não praticarmos aquilo que Ele diz, nós também corremos o risco de cair em algumas ciladas, de cair em medo, de cair em tentação e uma série de outras coisas. Por isso Ele diz que mediante a fé você está firme. Mas qual é o comportamento que deve ter ainda? Teme. E é isso que eu quero que você pegue, teme. E Ele diz, considerai, pois a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, o que a Bíblia orienta, o que Paulo diz? Severidade. O que é isso? É agir de acordo com a palavra. Severidade é severidade. Mas para contigo que está em fé e que está temendo, a Bíblia diz, a bondade de Deus. Agora quando? Se nela permanecer. Não é só se ficar um dia. Se nela permanecer. É uma vida de devoção. É uma vida de prática diária. Não é quando você vai no culto no domingo, para desencargo de consciência, que você vai ser livrado. De maneira nenhuma. Se nela permaneceres. De outra sorte, o que ele diz? Você também será cortado. Então, amado, nós precisamos entender. E quando nós falamos nesse quesito de igreja, que nós somos a igreja de Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, de uma igreja local, é importante entender outras coisas também, que o apóstolo Pedro deixa claro. E eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, isso é fresquinho, eu estava conversando com o pastor Marcos Paulo, e ele me lembrou desse texto. Enquanto você abre, eu queria lembrar. Sabe, amado, na virada de ano, Deus me deu uma palavra. Como deu uma palavra para muitos profetas no Brasil. E a palavra que Deus me deu, que esse ano de 2020 seria um ano de grande bênção, de grande crescimento, de dobro, mas antes de tudo seria um ano de juízo. Eu não sei quem lembra, mas você pode se reportar. Seria um ano de juízo, um ano de ajuste, um ano de acerto de contas. Porque Deus ia querer operar coisas poderosas. Então, e eu vou te dizer, amado, não tem nada fora do lugar, está tudo certo, Deus continua reinando no trono de glória. Agora quem está fora da palavra tem que pagar, porque considerai, pois, a bondade, mas também a severidade. Se você está tudo certo, irmão, fica tranquilo. Se está errado, é para se ajustar. E essa é uma exortação que eu quero trazer, amém? Olha o que diz aqui, 1 Pedro capítulo 4 e o verso 17. Porque a ocasião de começar, é bom você pegar esse texto aqui, a ocasião, não é sempre. Vai ter ocasião para algumas coisas. Ele diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E depois a Bíblia diz, ora, se primeiro vem por nós, começa por onde primeiro? Por nós. Qual será o fim daqueles, presta atenção, que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eu quero que você pense sobre isso, amém? E ele diz no 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então eu queria deixar, antes de entrar nesse assunto que eu quero falar, esses dois textos com você, de 1 Pedro capítulo 4 e também o texto de Romanos que eu li com você, porque nós precisamos lembrar, amado, que precisamos considerar sim a bondade de Deus. Deus é bom, mas nós precisamos considerar a severidade. O que é essa questão da severidade? Que Deus não muda, que Deus ele está preso à palavra dele. Você precisa lembrar o que a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias.
no capítulo 1 e no verso 12, ele diz: eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. O que Deus vai cumprir? A palavra dele. Se você pratica a palavra, você pode lembrar do que eu falei aqui nesses dias. Nesses dias eu citei aqui Eclesiastes, capítulo 8 e verso 5. Eclesiastes, capítulo 8, Eclesiastes, capítulo 8 e verso 5, que diz: o que guarda o mandamento, o que guarda é a mesma palavra para praticar, o que guarda a palavra, o que pratica a palavra, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá as estações, o tempo de Deus e a maneira de Deus. Então o que guarda, o que pratica, a Bíblia diz que é sábio e vai discernir o tempo e as estações, o tempo e a maneira de Deus. Então se você se guarda na palavra, você não tem que estar preocupado com pandemia. Amém? Você não tem que estar preocupado, porque eu vou te mostrar nas Escrituras que isso aconteceu várias vezes. Mas quem é que caiu nesse tipo de coisa? Aqueles que estavam fora da palavra, aqueles que não consideravam a severidade de Deus e estavam vivendo uma vida de qualquer jeito. Esses que tem que estar preocupado, mas aquele que ama o Senhor, como a Bíblia diz em outro lugar, Jesus mesmo dizendo: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não encontra nada em mim. Amém? Então são essas coisas que eu e você devemos pegar como cuidado para a nossa vida. Amém? Então precisamos, amado, quando nós olhamos para esses dois pontos, precisamos identificar na minha vida e na sua vida quem é que está no governo. Eu quero começar isso, sabe? Porque a Bíblia fala de dois governos, né? E eu quero citar aqui com você: o império das trevas e o reino da luz, o reino de Deus. Eu vou repetir: o império das trevas ou o reino da luz, que é o governo de Deus. Ou você está servindo a um, ou você está servindo a outro. Não tem meio termo, não tem algo no meio. São dois governos: ou o governo das trevas, ou o governo de Deus. Mas eu e você precisamos identificar na nossa vida. Quando Deus está no governo, você vai saber que paz está reinando. Tem provisão, tem graça, tem proteção, tem favor. Agora, quando é o governo das trevas, medo opera, pânico opera. Então você precisa identificar a que influência você está sendo levado. E essas coisas são muito sérias. Então, quando nós olhamos para o início, na criação, nós vamos ver que no início o governo era de Deus. Você vai ver, enquanto Deus estava no governo, Deus cria o jardim, Deus prepara todas as coisas, Deus estabelece fartura, havia fartura, a Bíblia diz: comerás livremente. Deus agora estabelece todas as coisas e coloca o homem para fazer o quê? Para governar, para ter autoridade. Então estava tudo em paz, Deus estava no governo, Deus vinha na viração do dia. Mas o que acontece... O problema é que o homem, Adão, elegeu outro Deus. Ele cai, ele erra. E o que eu quero chamar a tua atenção, que o que trouxe caos para a humanidade não foi um pecado absurdo segundo os nossos dias. Porque nos nossos dias, pecado absurdo é o quê? Adultério, homicídio. Mas o que trouxe caos para a humanidade foi desobediência. Foi isso que foi o problema, desobediência. Por causa da desobediência, elegeu outro Deus. Agora, houve um comício, né? Lá no jardim. E esse outro governo estava fazendo o quê? Estava dizendo: não, eu vou preparar para você as melhores coisas. Não é bem assim do outro governo. E aí elegem outro governo, que é o governo das trevas. E agora a morte começa a operar. E você vai ver que a Bíblia diz no livro de Romanos que a morte reinou até Moisés, porque Deus agora tinha que intervir. Ele traz a lei para nortear o homem agora, para tirar o homem do pecado. E nós precisamos entender essas coisas, essa questão do governo, porque se medo está operando, medo não vem de Deus, porque medo é um espírito. Então você tem que ter cuidado com essas coisas. Se medo está batendo na porta, manda embora, porque isso não pode reger a sua vida. Se você está guardado na palavra, o maligno não lhe toca. Eu vou repetir: se você está guardado na palavra, você não tem que ter medo. Mas pastor, o coronavírus está aí. Não só ele, mas um monte de outras doenças.
É que colocaram medo por causa desse daí. Mas se você não sabe, se você estudar por aí, você vai ver que ele já está aí faz tempo. E eu vou te dizer, desde a criação do mundo lá, de quando elegeram outro Deus, que morte entrou, doença entrou. E não vai ser a primeira e nem a última. Vai ter outras, está claro nas Escrituras também. Amém, irmãos? Então eu quero conversar com você um pouquinho disso. Então, no início o governo era de Deus. E quando Deus está no governo, tudo está em paz. Tudo está fluindo, tem paz, tem alegria, tem provisão, não falta. Mas o problema é que Adão elegeu outro Deus. E agora o que não pode acontecer? Você culpar a Deus do caos que o diabo está dizendo. Porque tem pessoas dizendo que isso é a mão de Deus julgando o povo. Amado, não é. É o pecado se encontrando com a santidade, atraindo o quê? Juízo. Quando você anda errado, você vai liberar as trevas para agir. E eu vou te mostrar um pouquinho daqui a pouco por que essas coisas acontecem na terra. Por que essas coisas acontecem na vida de pessoas? Porque elas liberam as trevas para agir. Porque se você tiver guardado na palavra, o maligno não lhe toca. Amém, irmãos? E eu sei que é muito sério. Então, essa é uma mensagem que Deus tem me dado para o corpo de Cristo. Então não culpe Deus pelo caos que o diabo causou. Foi o homem que elegeu o diabo. Da mesma forma que é o homem que elegeu o diabo, eu na minha vida, por desobediência, por comportamento errado, eu posso liberar as trevas para agir na minha vida e na minha família. Porque eu tenho livre-arbítrio. Não adianta eu dizer que amo a Deus, mas se eu estou andando errado. Eu posso estar certo na doutrina, mas no coração errado. Amém, irmãos? Então essas coisas são sérias. Então, amado, eu digo, não é diferente nos nossos dias. O que acontece? O homem se corrompe depois da queda, e o pecado agora separa o homem de Deus, e ele fica exposto a toda e qualquer situação. Como eu li para você na carta lá do apóstolo Pedro. Amado, se é com dificuldade que o justo é salvo, como será o ímpio? Ou aquele que não vai para a igreja, aquele que está à toa em casa, achando que está tudo bem. Sabe, amado, em nenhum momento está dizendo que é fácil, mas é possível. Agora, se você está aí do lado, me assistindo, e está vivendo uma vida aquém daquilo que Deus propôs, eu vou te dizer, toma cuidado. Agora, qual foi o pecado que trouxe o caos à humanidade? Eu repito, desobediência. Não foi algo absurdo aos nossos olhos, muito pelo contrário, foi desobediência. E sabe, amado, desobediência está ligado a uma série de coisas. Deus tem te chamado para você se voltar para Ele, para você se congregar. Deus tem te falado a respeito do teu chamado. Deus tem falado o lugar que você deve estar. Se você está em desobediência, eu vou te dizer, você está na mesma condição de Adão, e está elegendo outro Deus para operar na sua vida, outro governo. E essas coisas eu acho sérias. Então, amado, você vai ver que coisas aconteceram. Você vai ver, Deus estabelece o homem, mas Deus vinha na viração do dia, mas agora o homem, por causa do pecado, por eleger outro Deus, ele se separa de Deus. E agora você vai ver que ao longo dos anos, Deus se arrepende da criação, e Deus agora procura um homem para fazer uma aliança com ele, porque Deus não ia mudar o plano dele. Então o que Deus faz agora? Encontra um homem chamado Noé. Noé. Eu queria que você abrisse a palavra comigo, por favor. Lá em Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Noé e a quarentena dele, não é verdade? Aleluia. Gênesis 6, o verso 5, deixa eu ler com você. É uma das quarentenas que eu olhei nas Escrituras e quero conversar algumas coisas que eu vi aqui. Presta atenção no verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, do homem. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Olha só para cá, deixa eu te falar uma coisa. Deus tinha criado o homem, Deus tinha estabelecido o jardim, Deus tinha prazer de estar com o homem, mas agora o homem peca, e ao longo
desses anos, se você vai ver que agora, quando o homem peca, o próprio irmão mata o irmão, quando se lembra disso? Amém? E aí isso vai se multiplicando o pecado, e isso agora sobe nas narinas de Deus, e Deus tem que intervir na velha aliança. Mas por quê? Não é porque Deus era ruim, é porque o pecado estava se encontrando com a santidade. E aí o que acontece? A Bíblia diz aí no 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E que fique bem claro, não era a vontade de Deus, mas aconteceu. Verso 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, presta atenção no 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. E aí no verso 9 a Bíblia diz, eis a história de Noé. E a Bíblia diz o quê? Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E a Bíblia diz o que mais? Noé andava com Deus. Se na velha aliança, no tempo de Noé, dos seus contemporâneos, quando todo mundo estava fazendo algo errado, Deus pode encontrar um homem justo dentro do seu tempo, e a Bíblia diz que esse homem andava com Deus na velha aliança, amado, e eu e você na nova aliança, com Deus morando dentro de mim e de você. Então é isso que eu quero chamar a tua atenção. E você vai ver que a proposta de Deus é o quê? Fazer com que o plano dele aconteça. E Deus faz uma aliança com Noé. E no capítulo 7, no verso 1, você vai ver Deus preservando a família. Você vai ver Deus preservando os animais de novo. Mas porque aqueles estavam sendo extirpados? Porque alguém errou, porque alguém pecou, porque alguém se separou de Deus, porque alguém elegeu outro Deus. Amém? E no capítulo 7, no verso 1, nós vamos ver que Noé e a sua família entram na arca. E eu queria que você lembrasse disso assim, arca. Nós sabemos que todas as vezes que vai falar sobre arca, na velha aliança, faz uma menção do quê? Da presença, da habitação de Deus. Amém, é o lugar onde nós devemos estar. Amém, nós somos a habitação do Deus vivo agora. Ele veio morar em nós, nós somos templo e morada do Espírito. Amém, então no 7 de Gênesis, no verso 1, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E eu preciso parar aqui. Se você tem andado justo, se você tem andado na palavra, você precisa ficar tranquilo, que Deus reconhece quem está justo. Deus não está alheio ao que está acontecendo aí fora. Mas se você está guardado na palavra, amado, você não tem que estar preocupado. Você tem que estar preocupado se estiver fora. Porque tanto na velha aliança como na nova aliança você vai ver Deus amparando o seu povo, Deus guardando o seu povo. Amém? E Deus não tem filhos preferidos. Amém? E no verso 2 ele diz, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. 3, também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. 4, porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias. Repita assim comigo, 40 dias. Ele diz, e noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo Deus lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. 7, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Irmãos, eu quero falar o nome da minha mensagem. Antes, durante e depois. Antes, o povo em pecado. O povo fazendo coisa errada, desobediência. Agora Deus fala com Noé. E Deus agora fala para ele entrar. Durante. Amém? Entrar na onde? Na arca, na presença. O que é para você que está na quarentena agora nesses dias está fazendo? Fala assim comigo, na presença, na arca. Lembra de Obed-Edom? Você deve fazer a sua casa nesse tempo de Obed-Edom. Amém? Mas não, alguns estão na onde?
fazendo a sua casa de más notícias, deixando entrar más notícias, assistindo lixo, e trazendo medo para dentro da sua casa. E você sabe do que eu estou falando, essas porcarias que está aí na TV. Mas a Bíblia diz que Deus fala para Noé fazer o quê? Entrar na arca, entrar na presença. Não é para você fazer outra coisa, porque tem alguns pastores aqui comigo, e pastores, tem gente que diz assim: pastor, o meu sonho é ter tempo para orar. Meu sonho é ter tempo para ler os livros. Porque, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Você está tendo uma quarentena, criatura. E muitos, sabe o que estão fazendo? Enfiado na TV, no WhatsApp, na internet. Quando Deus fala, entra na minha presença. Então antes, por que houve quarentena? Por causa do pecado. Porque não era a vontade de Deus. Agora, já que tem, quem está errado vai pagar. Mas você que está certo, teme. E faz o quê? Mergulha na presença. Não é para você fazer outra coisa. Você não queria tempo? Ora! Mas o que acontece? Uma semana já está entediado. Agora, por que está entediado? É porque os seus princípios e valores estão invertidos. Os seus princípios e valores estão ligados ao sistema desse mundo. Você quer tempo para passear. Você quer tempo para estar fora, não é para estar dentro. Amém? Prazer, meu nome é José Roberto. Sou aqui de Guaratinguetá. Fui chamado, levantado e ungido por Deus para te tirar da zona de conforto. Aleluia! Então, a Bíblia deixa bem claro aqui algumas coisas que eu acho muito sério. E nós precisamos olhar para isso. A Bíblia diz: amado, eu vou te dizer, naquela geração, Deus encontra Noé, e eu quero que você entre para dentro dessa história aqui. Imagina todo mundo na cachorrada, né? Eu acho que você entende o que é cachorrada, fazendo coisa errada, por causa do pecado. O pecado foi se multiplicando. Deus tolera isso. E aí agora, Deus vai precisar tomar uma ação, e Ele faz uma aliança com Noé. Deus faz o que então? Chama Noé. Noé, fala o seguinte, cara. Eu queria te pedir um favor, tá bom? Você faz uma arca para mim? Uma arca? E amado, se você for ver o tamanho, as medidas, você vai ficar de queixo caído, porque não tinha ferramenta, não tinha limão, não tinha serrote, não tinha nada dessas coisas não. E eu não sei se você sabe, Deus ia destruir a terra, mas Deus avisou 100 anos antes. Quanto tempo Noé demorou para construir? Amado, você vai ver a longanimidade de Deus. 100 anos Deus deu para aquele povo se arrepender. Mas passava por Noé, ele construindo. Rapaz, esse bicho é louco, não sabe nem o que está fazendo, zombando da cara dele. 7 dias antes, o Senhor avisa: Noé, deixa eu te dizer, rapaz, eu vou acabar com tudo. Pega a tua família, se prepara, porque eu vou exterminar tudo, eu não aguento mais isso. Amado, eu não sei se você para pensar, como eu disse lá em Pedro, se é por nós que vai começar o juízo pela casa de Deus, eu não sei como está você. E o outro texto diz para mim, você temer. E o que eu falei para você considerar é a bondade, mas também a severidade. Como é que você acha que pode viver de qualquer jeito? Como é que você acha que Deus te dando um tempo para estar em casa, para ler e orar e você usar essa situação para o teu crescimento e para o teu avanço? Porque o que Deus tem para depois dessa quarentena são coisas sobrenaturais. É para todo mundo? Não. Porque é para quem estiver praticando e guardado. E se você for estudar, você vai ver isso. Amém? Então, a Bíblia deixa bem claro o que? Daqui 7 dias, né? No verso 3 aí, ele diz: daqui 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E a Bíblia diz: e fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra, por causa das águas do dilúvio. O que a Bíblia diz? Entrou Noé na arca, ele com os seus filhos. Aqui tem outra mensagem. Se você está dentro de casa, só você olha, os teus filhos só estão na TV, você vai dar conta disso também. Porque a consagração não é só para uma pessoa, é para todo mundo. Alô, você está aqui, irmãos? É para entrar na presença todo mundo, não é um só não. O sumo sacerdote Eli pagou alto por causa disso. E eu não vou entrar nisso agora não. Amém? Entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, e a mulher de seus filhos, toda a tua família.
Amém? Então, amado, a Bíblia nos mostra que no decorrer das gerações e na vida dos homens de Deus, da velha aliança, coisas semelhantes aconteceram do que estão acontecendo hoje. Agora a Bíblia deixa claro também, se a Bíblia deixou claro essas coisas, da escrita, amado, é para a gente olhar, é para a gente pegar para a nossa vida. Rapaz, eu não vou passar por isso não, eu não vou pegar essa doença, vou me comportar à altura do que Deus falou. Quando é Deus, vai encontrar um justo. Quem é o justo? Aquele que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, amado, tem que ter um comportamento. Amém? A Bíblia diz qual é o comportamento: viver na presença, guardado, preservado, sem medo, sem culpa, sem condenação. Pessoas vão morrer, infelizmente. Essa é a história da humanidade. Uns nascem, uns morrem. O problema é que uns morrem cedo e outros cumprem os seus dias. Agora, quem determina isso não é Deus. São as próprias pessoas, pela vida e pelas escolhas que fazem. Quantos querem viver longos dias sobre a terra desfrutando de saúde divina? Pratica a palavra. Mas para alguns é peso praticar a palavra. Para alguns é tédio ir para a igreja. Mas para alguns a cachorrada é prazerosa. Então continua. Mas vai chegar a hora do acerto de conta. A fatura vai ter que ser paga. Está usando o crédito da longanimidade. Esse povo, Deus deu 100 anos de longanimidade. Mas esse povo usou tudo. Só que a hora do acerto de conta chegou. E Deus falou assim, ó, daqui 7 dias. Então eu fico pensando sobre isso nos nossos dias. E sabe, amado, eu estou falando com a igreja de Cristo. Eu estou falando com o povo de Deus. Não dá para viver de qualquer forma nesses últimos dias. Porque os dias são maus. E a Bíblia diz lá, na carta que Paulo escreveu, segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 3 em diante, os últimos dias serão dias difíceis. Por quê? Não é por causa do diabo, é porque os homens se tornaram algumas coisas: avarentos, jactanciosos, desobedientes, caluniadores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a Bíblia diz, destes, foge. Mas geralmente as pessoas dizem, mas pastor, a gente precisa pregar o evangelho. Vai lá e prega e sai. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não gasta tempo, só o necessário. E se não quer, sacode a poeira e vai embora. Aleluia! Então, amado, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, ele diz uma coisa interessante a respeito da velha aliança, que é sombra dos dias vindouros. Sabe, amado, você não tem que estar assustado porque está acontecendo isso. A Bíblia já deixou claro. Sabe qual é o teu problema? É que você não lê a Bíblia. Por isso que você está com medo. Não conhece, não lê. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas menos lido e compreendido pelos crentes. Não vou nem colocar o povo que não conhece. Porque não é novidade o que está acontecendo, já está escrito. Já Jesus deixou, olha, no mundo tereis aflições. Mas o que ele disse no meio da aflição que é para você ter? Bom ânimo, alegria. Se ele venceu, ele garante sua vitória também. Então para com isso. Com medo, apavorado. Então o escritor de Hebreus no capítulo 10, no verso 1, ele diz o quê? Ora, visto que a lei, que a velha aliança tem sombra dos bens vindouros. Ele diz, não a imagem real das coisas, é só uma sombra. E ele diz aqui nesse contexto aqui, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios da lei, que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Na nova aliança é diferente. Agora o próprio Deus mora em você. Você não oferece uma vez por ano. Agora é todo dia ações de graça. Vida de louvor. Amém, irmãos? É isso que nós devemos entender. Então, amado, nós devemos olhar. Nós devemos ter um olhar mais cuidadoso para esses acontecimentos que estamos passando à luz das Escrituras. Então o que me chama a atenção aqui é um homem justo, Noé, no meio de uma sentença de morte sobre a terra. Ele é guardado com a sua família por causa da arca que tinha construído. Sabe, amado, durante esses dias maus, o que você está construindo na sua vida e na sua família? O que está sendo gerado? É medo, é pânico? Ou é a presença, ou é a consciência da presença?
Porque senão nós estamos igual a Abinadab, amado. A Bíblia diz que a arca passou 20 anos na casa de Abinadab e só se ouvia murmuração. Mas essa mesma arca vai parar na casa de Obed-edom, e em 3 meses a vida e a família é mudada. Isso na velha aliança. Agora imagina a arca, a presença agora é você. Então Gênesis 7:7 diz uma coisa que eu acho interessante: por causa das águas do dilúvio, presta atenção, entrou Noé na arca. Então, amado, vai se levantar coisas. O que essas coisas têm que fazer com você? Te levar para onde? Para o medo, para o pânico ou para a presença? Para a arca? Ou ficar escondido com medo? E com isso eu não estou dizendo, amado, que você deve desconsiderar as observações que as autoridades estão dando, de maneira nenhuma. Se é para ficar em casa, faça a sua casa arca. O problema é que não fique em casa, na quarentena, e vai para fora, não sendo a presença. Então, a Bíblia diz que por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, amado, nós precisamos entender essas coisas. Sabe, o escritor de Hebreus, a galeria da fé, cita esse homem também. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, presta atenção. A Bíblia diz, Hebreus 11:7, pela fé, repita assim comigo, pela fé. Amado, mesmo num tempo como esse, numa sentença de morte que estava, Deus tinha falado com Noé: eu vou destruir, eu vou acabar, mas fica tranquilo, Noé. Será que, amado, diante dessa situação, desse caos aí fora, você ainda está ouvindo Deus? Noé não tinha o Espírito Santo, mas ouvia Deus. E a Bíblia diz que pela fé, o que aconteceu com ele? Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, fez o quê? Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Sabe, amado, eu amo esses textos, porque a Bíblia diz que foi pela fé. Então, amado, você vai ter que aprender a andar. O problema, eu tenho dito isso aqui há alguns anos, que o dia mau vai chegar para todo mundo. O segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Porque ao longo dos anos, Deus tem a proposta de que você se edifique, de que você cresça, de que você entenda a palavra, para que quando chega esse dia, você possa ouvir Deus, você esteja sensível a ouvir Deus, amém? Para que Deus te instrua divinamente. Se Deus instruiu Noé na velha aliança, o que Ele não pode fazer comigo e com você na nova aliança, que a Bíblia diz, como não será de maior glória? Amém, irmãos? Aleluia! Então, amado, Deus faz uma aliança com Noé. E no capítulo 9, no verso 8, olha o que a Bíblia diz, Gênesis 9:8. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: por você ser sacerdote, por você ser um homem de Deus, Deus vai falar com você, mas vai falar com quem também? Com seus filhos, amém? E eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência. Noé, ele guardou a família dele, guardou a geração dele. Então, Deus dá um sinal de uma aliança com ele, e Deus, ele prova isso para mim e para você. E sabe, amado, quando nós olhamos, quantos já viu o arco-íris aqui no céu? Quantos já viram isso? Amém? Eu espero que você já tenha visto aquele arco. Aquilo é o sinal da aliança de Deus com Noé, dizendo: eu não vou destruir mais a terra, por causa da aliança que eu fiz com você. Ah, meus irmãos, você está vendo o arco aí de vez em quando, Deus está dizendo: ei, eu vou cumprir a minha aliança. Você está com medo do que então? Mas olha aí, Gênesis 9:11, falando disso: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações. 13. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim
e a terra. Quando sabe que Deus está cumprindo a aliança dele? Quando sabe que Deus mostra o sinal? Amém? Sabe, amado, eu quero falar de uma outra quarentena aqui, bem rápido. Moisés, ele esteve 40 dias e 40 noites no monte diante de Deus. Quanto se lembra disso? E quando ele sobe, é porque o povo está errado também. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, você pode estudar isso lá no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, não dá tempo para mim, amém? Ele sobe porque o povo está errado de novo, esse povo está murmurando, falando contra Deus, e agora ele sobe para orar, e Moisés lembra ao povo do socorro divino. E no capítulo 9 de Deuteronômio, abra lá comigo, você vai ver falando das infidelidades de Israel. Olha só o que acontece aqui, Deuteronômio capítulo 9, o verso 6, a Bíblia diz algo muito interessante. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Já está aqui o povo errando de novo. 7. Lembrai-vos, aqui é Moisés falando com o povo, né? Lembrai-vos, presta atenção, e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até que chegaste a este lugar. Rebeldes foste contra o Senhor. O verso 11 desse mesmo capítulo diz assim: ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. 12, e o Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui. Presta atenção, olha o que está acontecendo. Moisés fala com o povo, Moisés fala, Deus opera milagres, Deus cuida do povo, e o povo, mesmo Deus levando para a terra prometida, o povo quer voltar para o Egito, e Moisés lembra o povo, e agora o que acontece? Moisés sobe para o monte, passa 40 dias lá, e depois Deus fala com ele: rapaz, é melhor você descer. Por que, Senhor? Rapaz, dá uma descidinha lá, por favor. Imagina o que é ou não? Presta atenção, imagina o líder, gente, olha, pelo amor de Deus, o Arão, cara, faz o seguinte, cara, mantenha o povo em oração, confessando a palavra. Não, pode ficar tranquilo, pode subir. Quando volta, está lá o batidão, está lá o forró gospel, né? Está lá um monte de coisa lá. E o povo numa cachorrada grande, e ainda levantaram outro Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Irmão, pelo amor de Deus. Eu vou te dizer, não é diferente hoje. Nos 40 dias, agora estão fazendo outro bezerro de ouro, é os filhos. Pelo amor de Deus, todo mundo pode pegar, menos o meu filho. Agora tem outros deuses que são levantados. Os outros podem pegar, eu não. Sabe, mas não é muito diferente. Aleluia. Então vem cá, olha aqui comigo. Então o Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Repita assim comigo: cedo. Meu irmão, quem não quer praticar a palavra, é rapidinho, se desvia. É cedo, a Bíblia já está dizendo, bem claro, amém? Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. A imagem fudida para si fez. 13. Falou-me ainda o Senhor dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. 14. Ele diz: ô Moisés, faz o seguinte, cara, deixa que eu destrua esse povo, apaga esse povo aí, porque eu estou querendo acabar com todo mundo. Já viu Deus brabo? Está aqui. Amém, irmãos? Deixa que eu destrua e apague o seu nome debaixo dos céus. E de ti faça uma nação mais forte e mais numerosa do que essa. Deus, ele estava pronto para começar do zero de novo. Presta atenção, irmãos. Deus estava pronto para começar do zero de novo. Isso me ensina alguma coisa, que eu não posso continuar com alguém errado. Amém? E aí no verso 18, a Bíblia diz assim: prostrado Moisés dizendo: estive perante o Senhor, como dantes 40 dias e 40 noites.
Não comi nem bebi água por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor. Moisés falando com o povo, para provocar a ira. 19, pois temia por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda uma vez o Senhor me ouviu. O que ele está dizendo? Eu intercedi por você, da mesma forma que Jesus intercedeu por Pedro, da mesma forma que teus líderes estão intercedendo por você, amém? Olha o que acontece. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que vocês tinham feito, e o queimei, o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. 22, também em Taberá, em Massá, em Quibrote, Atavá, provocaste muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei. Rebelde fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não creste, e não obedecesse a sua voz. 24, rebelde foste contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Meu amigo, pensa que povo que Moisés tinha, que igreja boa. Desde o início um povo rebelde. Desde o início, ele falou assim, vocês foram rebeldes no Egito, vocês foram rebeldes agora, Deus manda vocês para Cades Barneia, Deus manda vocês ver a terra, e mesmo assim vocês se rebelam contra Deus. Então, amado, deixa eu te dizer, e esse povo aqui se achava o máximo. Então existem defeitos em nós, que nós defendemos como qualidade, e era o caso desse povo. Não, eu sou o povo de Israel, eu sou o povo escolhido, mas Deus estava querendo destruir. E sabe, amado, da mesma forma que a Bíblia diz em Pedro, que nós devemos nos vestir com as vestes da humildade, porque Deus resiste ao soberbo, nós não achamos que no nosso tempo acontece, mas está escrito, Deus vai resistir os soberbos, Deus vai resistir os orgulhosos, Deus vai resistir os altivos. Como eu disse, existem defeitos em nós, que defendemos como virtudes. Agora tem uma coisa, só a palavra vai nos convencer. Agora qual é o problema, amado? É rebeldia. Agora qual é a origem da rebeldia? É a rejeição à palavra. Da mesma forma que foi com aquele povo, Deus falava e o povo não obedecia, mas Deus falava para Moisés, e Moisés falava para o povo, e o povo achava que estava desobedecendo Moisés, mas eles estavam desobedecendo a Deus. E quando nós olhamos, amado, essa questão da origem da rebeldia, eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos estudar isso com cuidado, porque é a rejeição à palavra. Eu não tenho tempo, mas eu vou citar aqui para você em 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, o verso 6, você vai ver uma igreja poderosa, você vai ver uma igreja modelo, uma igreja padrão, que Paulo elogia. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, e no verso 6, Paulo diz, com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor. De que forma? Tendo recebido a palavra. Eu vou repetir, tendo recebido a palavra, se tornaram modelo porque acolhiam a palavra, amém? Posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. 7, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então, amado, o que eu acho interessante, na mesma igreja que se encontrava essas pessoas, que Paulo diz que é a maior parte, que se tornaram modelos, você vai encontrar um grupo de pessoas pequeno. Fala assim comigo, pequeno. E eu não sei se você já viu, às vezes, as pessoas quando vê algum problema na vida de alguém, as pessoas quando vão procurar os pastores ou a liderança, pastor, você não sabe o que está acontecendo, está uma bagunça absurda dentro da igreja, quando às vezes é uma cachorrada só, é só alguém que está com problema, mas ele está dizendo, é a igreja toda. Mentira, porque a maior parte está bem no caso dessa igreja aqui, mas nós vamos ver que porque eles recebiam a palavra que Paulo pregava, eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor, ao posto deles se tornarem modelos para a Macedônia e a Acaia. Mas essa mesma igreja que era considerada modelo, no capítulo 5, você vai ver, no capítulo 5, deixa eu achar aqui, capítulo... Aleluia, você vai ter tempo de achar aí, no capítulo 5,
o verso 12, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, lembra essa igreja modelo, que porque eles recebiam a palavra se tornaram modelo. No capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor. E a Bíblia diz: e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realiza, e viver em paz uns com os outros. 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis. Presta atenção às 3 classes, porque dentro dessa igreja modelo, nós vamos encontrar 3 classes de pessoas. Presta atenção, olha só. Os insubmissos, admoesteis os insubmissos, é a primeira classe. Consolei os desanimados, a segunda classe. E amparei os fracos. E depois a Bíblia diz que é o mais difícil para mim: sejais longânimos para... Ah, Jesus querido. A Bíblia diz que eu vou ter que ser longânimo com os insubmissos, que eu vou ter que ser longânimo com os fracos e com os desanimados. Amém, irmãos? Eu vou te dizer, não, os insubmissos eu quero que ele suma. Deus falou: não, espera. Ah, Senhor, me poupa disso. Então eu tinha que ter poupado Moisés. Quanto tempo no Egito com aquele povo insubmisso? Alô, você está aqui, irmão? O que te faz crescer são essas bênçãos, esses lindos de Jesus, os insubmissos. Pensa que raridade celestial, que bênção de Deus para a tua vida, te fazer andar em amor. Amém? Quer andar em maturidade? Vai ter que lidar com essas bênçãos. Quem? Os insubmissos, os desanimados e os fracos. A Bíblia diz: seja longânimos para com eles. O que é isso? Eles vão estar perto de você. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Ah, meu Pai eterno. Mas, amado, qual a explicação do sucesso da maior parte da igreja e do fracasso de alguns? Que era o caso dessas 3 classes. Porque qual é a explicação para o sucesso da maior parte dessa igreja que era modelo e do fracasso de alguns? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, deixa claro qual é a explicação do sucesso. Olha só, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. É porque é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que era de Paulo, que Paulo diz que é de Deus, vocês acolheram não como palavra de homens, de Paulo, e sim como, em verdade é o que? A palavra de Deus, a qual, por causa disso, ou com efeito, está operando eficazmente em vós, em todo mundo? Não, os que credes. Amém? Essa é a explicação. Porque eles acolhiam a palavra, mesmo que fosse um homem pregando, eles acolhiam como se fosse de Deus. E por causa que eles acolhiam essa palavra que é de Deus, mesmo pregada por um homem, opera eficazmente na sua vida, na área que você precisa. Por exemplo, nessa pandemia, porque você acolhe a palavra de Deus, ela vai operar na sua vida o quê? Segurança, proteção, preservação. Amém, irmãos? Então, agora eu cheguei, falei tudo isso para chegar onde que eu queria chegar. Aleluia. E talvez aqui seja a parte 2 dessa ministração. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos, porque eu vou te explicar a cachorrada toda agora. Romanos 13, e esse é a tônica da minha mensagem é por causa disso daqui. Mas eu quis explicar tudo isso nas quarentenas. E eu nem falei da quarentena de Jesus. Porque quando nós olhamos para Lucas capítulo 4, não é isso? Quando vai falar, a Bíblia diz que Jesus depois do batismo dele, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E ele passou lá 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então, amado, outra coisa que acontece nessa quarentena, é você ser tentado. Por exemplo, a comer demais, zoião de lula. A dormir demais. Olha a tentação aí. A não orar, meu Pai. E outra coisa que você está sendo tentado, eu vou te mostrar, a falar mal de autoridade. Deixa eu te dizer, se você não é parte da solução do problema, cala a sua boca.
Aleluia! Jesus, ele foi tentado. Agora era o que? A guerra das palavras. No período de quarentena de Jesus, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito, mas saiu no poder do Espírito. E ele saiu como? Para o seu chamado, para o seu ministério. Antes, batismo. Durante, sendo tentado, para ser levantado até o dia. E a Bíblia diz que o diabo, você não está com fome, transforma as pedras em pães. Ele falou assim, está escrito, está escrito. Na quarentena, o que você precisa saber? O que está escrito. O que está escrito sobre a sua vida. Quais são os direitos que você adquiriu em Cristo. O que você tem nele, por ele, para ele. Amém? É isso que tem que estar saindo pela tua boca. Amém? Mas agora aqui em Romanos 13, eu quero conversar com você algumas coisas aqui. Muito interessante. Porque você não pode culpar a Deus pelo caos que o diabo causou. Porque quem causou foi o homem que elegeu o diabo. E nós precisamos identificar o governo. Lembra que eu falei isso no início? Se coisas estão... a doença vem de Deus? Não, já está claro. Porque a Bíblia diz no livro de Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra de mudança ou de variação. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que não presta vem do diabo. Então o coronavírus foi feito no centro do inferno, não foi nem na China, foi no inferno. Amém? Isso é um demônio, isso é um espírito de enfermidade. Então nós devemos entender essas coisas. Amém? Agora, quando o reino de Deus está operando, o que opera? Opera o que? Bom relacionamento, prosperidade, vida eterna. Amém? Provisão, graça, favor. Ninguém está doente. Tudo está em harmonia quando Deus está no governo. Agora, quando o império das trevas está operando, medo opera, desobediência, pecado, morte, falta, escassez. Essas são a evidência do governo das trevas. Então essas coisas são sérias. Amém? Então nós devemos tomar cuidado com isso. Porque Romanos 6,16, não precisa abrir, eu vou citar. A quem você se faz servo, esse se torna o teu Senhor. Amém? Então nós devemos tomar cuidado com isso. Eu já estou quase encerrando, mas eu queria falar aqui sobre Romanos 13. Vamos ler comigo, Romanos 13:1. Todo homem ou toda mulher esteja sujeito às autoridades superiores. Eu vou ler de novo. Todo homem, toda mulher, a Bíblia diz que ele vai precisar estar sujeito ou debaixo de uma autoridade superior a ele. Você pode ser uma autoridade, mas você sempre vai ter uma autoridade sobre a sua vida. Amém, amado? Nossa maior autoridade, Deus e a sua palavra e o Senhor. Mas Deus estabelece na terra autoridades delegadas. Amém? Na igreja, na família, o pai e a mãe é a autoridade. No trabalho, seu chefe, seu patrão. Amém? O seu encarregado. Na igreja, nos departamentos, os líderes. Na igreja, o pastor presidente da igreja. O líder do ministério. Amém? No mundo, amado, uma série de lideranças são levantadas. O guarda de trânsito, amém? Ele é uma autoridade instituída. Então, ele propriamente não é autoridade, ele ocupa uma posição de autoridade. Da mesma forma que o presidente dessa nação é uma autoridade constituída por quem? Por Deus. E a Bíblia diz, todo homem, toda mulher esteja sujeito às autoridades. Agora, quando você se levanta contra a autoridade, mesmo que você não goste dela, mesmo que não é do seu partido, aleluia, você já está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te dizer, quando você se levanta contra, você está se levantando não é contra um homem, é contra Deus que estabeleceu a posição de autoridade. E é esse o problema da pandemia. Se levantando contra a autoridade, você vai ver na Bíblia que você libera as trevas para agir. Se você não quer ficar doente, e não precisa nem ser de coronavírus, amado, deixa eu te dizer, pare de falar mal de autoridade, seja ela quem for. Amém? Direita, de esquerda, do sul, do leste, não importa. A Bíblia diz, todo homem, toda mulher esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu estou falando da posição de autoridade, não estou falando de pessoa. Amém? E as autoridades que existem foram instituídas por Ele.
2, de modo que aquele que se opõe, o que é se opor? Levantar-se contra, falar contra. De modo que aquele que se opõe à autoridade, está resistindo quem? A ordenação de Deus, não é a pessoa. E os que resistem, o que é a ordenação ou a autoridade, trarão sobre si mesmo o que? Condenação. Vai trazer doença, vai liberar as trevas para agir na sua vida, vai trazer falta, vai trazer morte. Igreja, toma cuidado, para de falar mal de autoridade. Se eles estão errando, eles vão dar conta, e não é da sua conta, cala a sua boca. 3, porque os magistrados não são para temor quando faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? É uma pergunta. Ele diz, o que você tem que fazer? Faze o bem e terás o louvor dela, não é da pessoa, é da autoridade constituída por Deus. Amém? E depois a Bíblia diz, terás o louvor dela. 4, visto que a autoridade é o quê? Ministro de Deus para o teu bem. Você precisa entender isso. Mesmo que você não goste, mesmo que você não concorda, mesmo que você não vai com a cara daquela pessoa, a Bíblia diz que aquela autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Agora, ao contrário, teme, porque vai vir condenação. E quem é que vai trazer? Não é Deus, não é o diabo, é você que vai atrair. Trarão sobre si. Tem pessoas que estão dizendo, coronavírus, vem me pegar, eu estou aqui, está brincando de esconde-esconde. Deixa eu te dizer, hoje Deus está te dando uma palavra para você. Ou você se arrepende, ou você vai ficar doente. Eu não estou falando de coronavírus não. Você vai trazer para a sua vida, isso não é a profecia. Isso não é uma maldição sobre a tua vida. É uma verdade que está escrito. Cala a sua boca, se você não faz parte do resultado. Então a Bíblia diz que é ministro de Deus para o teu bem. Presta atenção. Entretanto, se fizeres o mal, quer fazer o mal, se levantar contra, opor-se, a Bíblia diz, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz o quê? A espada, a palavra vai agir na sua vida. Considerai, pois, a bondade, mas considera a espada também, a severidade. Amém? Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal, o que se levanta contra. É necessário, eu vou repetir, é necessário que lhes estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Amém? Por dever de consciência. Sabe, amado, o que nós precisamos entender? Que o governo de Deus não é democracia. O governo de Deus é teocracia. Deus é quem governa, Deus é quem dita as regras, e eu e você só obedecemos. Se Ele diz para a gente estar sujeito, você precisa estar sujeito. Amém? Deus é quem governa. Então, amado, o que é rebelião? Opor-se, levantar-se contra. O que é rebelião também? É o desconforto de estar embaixo de uma autoridade de que você não concorda. Alô? Eu não gosto do jeito dele, eu não gosto do jeito dela. E aí? Qual é o problema? Muita gente não gosta de você também. Mas se você tem desconforto de estar debaixo de uma autoridade porque você não gosta dela, essa é a síndrome de Lúcifer. Ele teve desconforto de estar debaixo de Deus. Meu pai. Ele não se contentou em ser o querubim da guarda e andar no Monte Santo de Deus, se vestir da melhor roupa. Ele não se contentou com isso. Da mesma forma que muitas pessoas não estão se contentando com a posição que Deus tem te dado e te colocado e te abençoado. Deixa eu te dizer, se prepara, porque da mesma forma que Lúcifer caiu, alguns vão cair. Então, o que é rebelião também? O desconforto de estar embaixo de uma autoridade que talvez você não concorde. E outra, o desejo de ser igual. Está querendo igualdade. Se ele pode, eu também posso. Não, não é assim. Tem cadeias de autoridade. Vai falar isso para o brigadeiro da aeronáutica, para o coronel do exército. Vai exigir as mesmas coisas para você ver.
Então o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Eu faria melhor, eu penso diferente. Não faria melhor e não é o seu pensamento. Se você fosse tão bom, você não estava na posição que você está ainda. Porque o homem não pode te parar. Deus é o teu acelerador. Ninguém pode te parar. Agindo Deus, quem impedirá o teu crescimento? Só você, não é nenhum homem. Amém? Então rebelião atrasa o quê? O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Já parou para pensar, talvez você tenha que parar um tempo e ir para uma UTI, parar um tempo por causa de desobediência, de rebelião, ter que parar no hospital, e isso atrasa o plano de Deus para a tua vida e a sua família também, atrasou o plano de Deus para o povo de Israel também, amém? Todo rebelde, presta atenção, eu vou repetir isso, todo rebelde tem problema com a língua. Eu vou falar de novo, todo rebelde tem problema com a língua, fala demais. Todo rebelde quer igualdade, e rebelião libera as trevas para agir, e eu já vou começar a encerrar, e eu queria chamar o menino aqui para o teclado, por favor, e daqui a pouco eu chamo o pessoal do louvor. Sabe, irmãos, eu me lembrei de uma passagem, eu queria ler com você. Abra comigo em Números 12. Números 12, o verso 1. Aleluia. Que texto maravilhoso. Abra lá comigo, eu quero abrir aqui também na minha Bíblia. Números 12. Nós não estamos desavisados, amado. Todas essas coisas aconteceram. Olha o que a Bíblia diz. Presta atenção. Falaram, fala assim comigo, falaram. Então todo rebelde tem problema com a língua, ok? Falaram Miriam e Arão contra quem? A autoridade que Deus tinha levantado. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porque tinha tomado a mulher cuxita. Depois, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o que a Bíblia diz? Que a Bíblia diz, o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Toda vez que você se levantar contra uma autoridade, você precisa ficar certo de uma coisa: Deus ouve. O que é sério nos exemplos de rebelião, de rebeldia que a Bíblia diz nas Escrituras que ela nos mostra? O que é sério nesses exemplos de rebeldia e de rebelião, o que eu e você temos que observar é o que Deus diz e o que Deus faz. Pega isso. Sabe, amado, eu não quero morrer cedo. Eu estou suscetível à mesma coisa que você. Eu não concordo com muita coisa que pessoas fazem por aí. Mas eu tenho aprendido que eu vou dar conta do que Deus me chamou para fazer, não do que os outros estão fazendo. Então eu não tenho que me interferir na vida dos outros. Então, nessa questão de rebelião, de rebeldia, o que você deve observar é o que Deus diz e o que Deus faz. Presta atenção. E qual foi a condição deles aqui? Miriam, não sei se você sabe, era a irmã mais velha. Então, na família, ela era autoridade, sim. No caso ali dos irmãos, ela era mais velha. Mas no ministério, foi Moisés quem Deus levantou. E ela se levantou contra o seu irmão. Ela achou que era natural falar mal do irmão porque ela era mais velha. E Deus não fere princípios. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando eles falam contra Moisés, e Moisés nem está sabendo, a Bíblia diz que eles falam com o povo. Será que é por meio só de Moisés que Deus fala? Será que Deus não fala por meio de nós? Será que é só o pastor que sabe? Será que é só o meu pai que sabe das coisas? E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu. Presta atenção. 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, repita assim comigo, logo. Como Deus age? Ele ouve e logo, presta atenção. Logo o Senhor disse para quem?
para Moisés. Deus vai falar com... Deus, ele não trata com quem está embaixo. Deus trata com quem está em cima. Quem é a autoridade? Deus, quando tem que fazer algo na igreja, Deus não vai tratar no meio do povo. Deus vai falar com a cabeça. E muitas pessoas não entendem isso. Porque o que não começa na cabeça, fica tranquilo, é rebelião. Logo o Senhor disse a Moisés, e depois, e a Arão e a Miriam, vocês três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Irmãos, eu quero que você olhe para essa situação. Moisés não está sabendo de nada. Esses dois aqui, Miriam e Arão, se levantam contra Moisés diante do povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu. E logo Deus chama quem? Moisés e Miriam e Arão. Você os três, por favor, saia para fora. Moisés, poxa, o que está acontecendo? Agora eu imagino Miriam e Arão. Ele vai ver agora, Deus vai pegar ele. Ele está pensando que ele é o quê? É só com ele que Deus fala? Ele vai ver o que é bom para tosse. E aí o que acontece? Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou quem? Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Eu imagino que eles já ficaram assustados. Ué, não é com Moisés que ele vai falar? Por que ele está chamando a gente? Então disse: ouvi agora, falando com os dois, as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Deus começa a exaltar a autoridade e o serviço de Moisés. E depois diz: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas. O que Deus estava falando, vocês acham que sabe, mas é com ele que eu falo claramente, com a autoridade. Não temeres falar contra o meu servo, contra Moisés? 9. Então a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem, que é a presença, se afastou de sobre a tenda, e eis que Miriam se achou com coronavírus. Leprosa. Continua falando de autoridade. Irmãos, Deus está me dando essa mensagem aqui para que você não fique doente, para que você não morra cedo, porque aqui houve morte, não teve jeito. Pode olhar ao final, eu não tenho tempo para falar sobre tudo. Você vai ver que todos os rebeldes têm problema com língua. Você vai ver que agora, por causa deles, a obra de Deus é atrasada. E depois, olha só, 11. Então disse Arão a Moisés: ai, meu Senhor, por que Arão não pegou? É fácil de saber, porque quem se levantou contra Arão estava junto. Mas quem falou da autoridade foi Miriam. E você vê a condição do coração de Arão. Ele: ai, meu Senhor. Presta atenção. Ai, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre mim este pecado. Então falar contra a autoridade é o quê? Pecado. Pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela, minha irmã Miriam, como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha ela metade da sua carne já consumida. Sabe, amado, tem uma coisa que eu quero te dizer. Agora, para Miriam ser livre disso, sabe quem Deus vai usar? Ou quem Deus vai ouvir? Sabe quem é? Nem Miriam adianta orar. Agora é a autoridade. Moisés agora se levanta diante de Deus para alcançar quem? Miriam. Se você errou contra a autoridade, você tem que se arrepender. Você tem que mudar a sua vida, você tem que mudar a sua confissão. Porque a maior autoridade que nós temos é Deus e a sua palavra. E a palavra está dizendo que nós temos que fazer isso. Então, amado, pare de falar de prefeito, pare de falar de governador, pare de falar de presidente, independente do partido que ele faça, se não é do seu ou não. Aliás, crente não tem partido. Sua pátria é o céu.
Então Miriam, por ter encabeçado a rebelião, ela sofreu o quê? As consequências. Sabe, amado, eu não quero cair nessa condição. Eu tenho orado e falou: Senhor, me ensina. Salmo 141 diz: Senhor, põe um vigia à porta dos meus lábios. Eu tenho orado sobre isso. Sabe, tem coisas que me irritam. Eu não concordo com muita coisa, porque eu sei que está errado. Mas eu não ocupo aquela posição de autoridade, então não me cabe levantar contra também. Se Deus me colocar lá um dia, eu vou agir da altura que eu acho que eu devo fazer. Mas, amado, se você está falando mal de liderança da sua igreja, você fala mal de seu pai, eu vou te dizer, nós estamos com um problema sério. Amém? Então Miriam, por ser a mais velha, achou que poderia se levantar contra o irmão que Deus tinha dado o ministério a ele. E ela encabeçou a rebelião e sofreu as consequências, que foi o que? Doença e morte. Então, amado, eu não quero passar por isso. Eu não quero. E aqui fica a minha palavra para você. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu quero orar. Eu acredito que você foi abençoado. Pare de falar mal contra a autoridade. A Bíblia diz: considerai, pois. Pode subir. A bondade de Deus, mas considerai a severidade. Deus leva a sério aquilo que está escrito em Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E eu creio de todo o meu coração que Deus está livrando pessoas de doença, de morte. Eu creio de todo o meu coração que pessoas estão sendo livres agora, se estão se arrependendo. A Bíblia diz que eles procederam loucamente, falando contra a autoridade. Pode subir. Aleluia. Nós vamos cantar qual? Vocês ficam livres. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Eu queria orar com você que está em casa. Queria que você fechasse teus olhos. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu queria que você fizesse como o salmista também diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. É hora de você fazer um exame de consciência. E se você tem errado, amado, se arrependa. Se acerte. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e reconhecemos a Tua soberania, Teu poder, e nos arrependemos, Pai, e declaramos, Pai, que a Tua palavra é verdade. Nós não queremos, Pai, sofrer danos tão terríveis que a Tua palavra diz, quando nos levantamos contra a autoridade. Então, Pai, nós queremos lembrar daquilo que a Tua palavra diz nas cartas de João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Tua palavra também diz, em Romanos capítulo 8 e o verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor, nós nos arrependemos. Colocamos a nossa vida diante de Ti. E eu oro por esses irmãos que estão em casa agora assistindo, que estão ouvindo. É hora de se arrepender. É hora de parar de falar mal. Sua boca foi feita para dar ações de graça, não para se levantar contra a autoridade, seja ela quem for. Senhor, nós te pedimos perdão. Senhor, obrigado por você guardar essa cidade. Obrigado por você guardar o Vale do Paraíba. Obrigado por, Senhor, guardar a nossa família, os nossos filhos. Obrigado pelo serviço dos anjos, Pai. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando em casa, nós vamos cantar uma canção. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Não há lugar melhor do que este. Sim, Senhor. Não há lugar melhor do que este. Mais rápido, mais rápido. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor do que este. Entra para a consciência de Não há presença. lugar melhor do que este. Tua presença é o meu lugar. Sim, Pai. Tua presença é o meu lugar. Oh, aleluia. Levanta a sua voz. Na tua presença os medos se vão. Na tua presença os temores se vão. Tua presença é o meu lugar. Aleluia. Tua presença é o meu lugar. Na tua presença encontro segurança. Na tua presença a minha alma descansa. Esse é o meu lugar. Descansa nele, na presença. Esse é o meu lugar. Aleluia. Posso dançar na tua presença. Posso correr na tua presença. Aleluia. Posso rir na tua presença. Posso gritar Sim, na Pai. tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu, é o seu lugar. Na presença. Esse é o meu lugar. Aleluia. É o meu lugar. Aí na sua casa. Considera a presença. Posso dançar na tua presença. Posso correr Na tua presença, eu posso rir na tua presença, posso gritar na tua presença. Esse é o meu lugar. Esse é o meu, é o seu lugar. Na presença. Esse é o meu lugar. Aleluia. Posso dançar na tua presença. Sem medo. Posso correr Sem na culpa. tua presença. Sem condenação. Eu posso rir Como na se tua nunca presença. houvesse Posso pecado. gritar na O tua sangue de Jesus presença. te Esse é o purifica meu lugar. de todo pecado. Oh, e de toda condenação. Esse é o meu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por esse culto. Obrigado por sua palavra. Obrigado por suas orientações. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Pai, por nossas igrejas. Obrigado, Pai, pelo nosso povo. Obrigado, Pai, pelo serviço dos anjos. Obrigado, Pai, porque nós vamos experimentar milagres tão sobrenaturais, Pai, nesses últimos dias. 2020 é um ano de milagres, sim, Pai. É um ano de intervenções divinas. Mas, Pai, tem sido um ano de ajuste para coisas grandes e firmes que o Senhor tem declarado por boca dos seus profetas. Vai acontecer, vai se estabelecer tudo aquilo que o Senhor proferiu, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós paralisamos o espírito da morte. Nós paralisamos agora como igreja, na autoridade do nome de Jesus, toda e qualquer sentença de morte. Nós guardamos o nosso povo, Pai. Nós guardamos essa cidade. Nós guardamos as cidades, São Paulo. Guardamos a nossa nação, Pai. Oramos pelo presidente da República.
Oramos, Pai, pelo prefeito das nossas cidades. Oramos pelas autoridades constituídas. E declaramos, Pai, a Tua boa mão, a Tua orientação divina. E, Pai, muito obrigado, porque vamos sair ilesos. Da mesma forma, Pai, que aqueles homens saíram da fornalha de fogo, por causa do quarto homem, nós não estamos sós. O Senhor não nos abandona. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de você. Não vai faltar. Não vai faltar. Praga alguma chegará à sua tenda. Se guarde na minha palavra, e você vai ver a minha mão, o meu poder, se agindo de forma poderosa e milagrosa. Se prepare para a nova estação. Se prepare para a estação de abundância, para a estação de colheita, para a estação de mais, para a estação do dobro, para a estação de manifestação da minha glória, dos sinais operando no meio do meu povo, de ousadia e intrepidez nos púlpitos. Oh, o povo vai se chegar a nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Eu acredito que você foi abençoado. Fique pronto para o culto da sua igreja hoje à noite. Ouça aquilo que o seu pastor tem para te dizer. Seja abençoado. Honre a sua liderança. Tenha um almoço maravilhoso. Desfruta da graça, do poder e da provisão de Deus. Viva em paz e não em medo. O Senhor tem cuidado de você. Amém? Seja abençoado pela prática dessas verdades. Lembra, cumprimente pelo menos 3.000 pessoas. Shalom, tchau, tchau, amo você. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Posso dançar na tua presença, posso correr Na tua presença, eu posso rir. Na tua presença, posso gritar. Na tua presença.